Bom dia, são 4 horas da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, ou canal do professor Marlanf. Sabemos que isso faz parte de um curso de reeducação de adultos, que eu decidi chamar de Projeto Caribou, cuja ideia me veio há mais de 50 anos atrás, pois como professor eu percebia que os adultos têm lacunas que não são preenchidas nem pela escola, nem pela igreja, nem pela família. Assim nasceu o Projeto Caribou. Preencher lacunas, vazios que a escola, a igreja e a família não conseguem preencher. Curso de reeducação de adultos. Bem, nós queremos começar logo, para não interromper o vídeo, agradecendo os likes. É importantinho, gente, vocês colocarem um like, tá bom? A contribuição espontânea ao nosso canal, os donativos, vocês podem doar, a importância não importa, 223 992 677 53, é o Pix, é o nosso CPF, e não podemos mais aceitar aluno por Colégio dos Magos Caldeus, porque eu não tenho mais tempo. Então, poderia aceitar até 30, como foi a primeira leva. Mas o problema é que eu não tenho mais tempo, porque eu tenho muita atividade para fazer. Estou acordando agora, são 4 horas, e eu ontem dormi 9h30 da noite, 21h30. Então, vocês vejam, de 3h30, 4 horas, 3h30 da manhã, quando deu 15h30, eu estava há 12 horas trabalhando, sem cansar. E quando deu 21h30, eu estava a 4h59, 12h04, 16 horas trabalhando. Então, graças a Deus, eu tenho uma vitalidade muito grande, graças à prática de yoga e certas práticas místicas esotéricas. Além do mais, a minha grande fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, o Pai de todas as coisas, né, que nós chamamos de Oain Sofia Or na Cabala, Horizonte da Eternidade no misticismo, e Elohim, ou El, em Gênesis 1, e Javé, em Gênesis 2. Então, o Colégio Mago Caldeu tem essa proposta de esclarecer o que ficar obscuro no curso nessas videoaulas que se chama Projeto Caribou. Infelizmente, não temos mais vaga. Agora, esse curso é dividido em séries, e a série que nós estamos fazendo agora pretende remontar à origem da humanidade. Então, nós queremos remontar à origem da humanidade. Então, embora o último vídeo foi sobre Jesus Cristo, a palavra, tudo na Bíblia fala que Deus criou o mundo pela palavra, os céus foram criados pela palavra de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou a palavra viva que veio do céu. São João diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então nós demos um tempinho para fazer uma interrupção, mas nós saímos do nosso planejamento original, que é o princípio. Jesus Cristo se referia frequentemente à palavra o princípio. A própria Bíblia. Quando você pega uma Bíblia comum, nós escolhemos essa porque é fácil de manipular, você vai encontrar no capítulo Gênesis 1, você vai encontrar: no princípio Deus criou o céu e a terra. E quando os fariseus perguntam a Jesus Cristo se é permitido o divórcio, ele fica calado. Os escribas dizem: por que Moisés permitiu ao homem separar-se da mulher, contanto que lhe desse carta de divórcio? E Jesus diz: mas no princípio não era assim. Ou seja, parece que Jesus conhecia um tempo que ele chama de princípio, o princípio de tudo, e que nós estamos agora tateando, a nossa ciência está tateando. Não adianta Stephen Hawking dizer que o princípio foi a explosão de uma anã branca, porque é claro que antes dessa explosão tem que ter alguma coisa. Se a anã branca está ali, ou ela sempre esteve, então por que não explodiu antes? Ou ela nunca esteve, quem colocou ela ali depois? Então,
as leis físicas não permitem que Stephen Hawking seja levado a sério, porque existe uma coisa chamada inércia, que diz que algo tende a permanecer parado se não houver uma força que o movimente. E se estiver em movimento, só pode parar se tiver uma força que o pare. Então, essa anã branca, se está ali, então, se sempre estava, teria de estar infinitamente, sem jamais explodir. Se não estava, então há um momento em que ela foi colocada ali. Stephen Hawking não conseguiu responder essa pergunta, mas próximo de morrer, ele disse claramente, foi uma das suas últimas confissões, que tinha de ser concedido, que antes da anã branca tinha alguma coisa que tinha que ser concebido, que a ciência ia descobrir, que antes tinha. Esse antes, que é o princípio que Jesus Cristo fala. É o que nós estamos enfrentando nessa série, é a essência, é o fulcro, é o objetivo. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Está errado, né? Está errado. Se nós pegarmos a Bíblia em hebraico, aqui eu tenho a tradução interlinear, nós vamos encontrar palavras bastante diferentes. Vamos encontrar palavras hebraicas, essa aqui é interlinear. E no hebraico está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Traduzido pelos hebraístas mais cultos e mais abertos, nós vamos descobrir o seguinte, que Bereshit pode ser em Reshit, que é um cérebro, que é uma mente. E a última descoberta da ciência é que o nosso universo tem 100 bilhões de galáxias. E que o nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Coincidência? E que os nossos 100 bilhões de neurônios, quando interconectados, quando nós pensamos, eles fazem 100 trilhões de ligações neuronais ou assembleias neuronais. E que esses 100 bilhões de galáxias, quando emitem radiação, eletromagnetismo, eles produzem 100 trilhões de conexões. Coincidência é impossível. Isso é ciência, viu, minha gente? Isso aqui não é fé, não. Eu estou dando as últimas notícias de um noticiário científico que eu acabei de ler. Ou seja, estamos dentro do imenso cérebro, né? Que olhando assim não parece, mas as galáxias funcionam como nossos neurônios, do mesmo jeito, e são da mesma quantidade, 100 bilhões. E as ligações entre elas, as conexões, são 100 trilhões, igualmente como o nosso cérebro. Não pode ser coincidência. Então, além do mais, então, Reshit, portanto, que é o cérebro, que é a cabeça de Resh ou Rosh. Então, aqui tem dois sentidos. O princípio de todas as coisas seria matéria-prima, a prima mater, em latim, mater, mãe, matéria, e prima, primeira. É uma das traduções. E pode ser mesmo, Bereshit, pode ser arque, ou seja, de qualquer maneira, a matéria principal. A matéria que serviu no começo de todas as coisas. De qualquer maneira, nós supomos uma substância, matéria não seria inexato, e essa substância foi criada, bará, por Elohim, né, como sendo a essência da matéria e a essência da energia. Hashamayim, que é as águas de cima, traduzida por céu, pode ser a essência da energia, segundo alguns excelentes autores hebraístas. E Eretz, a essência da matéria. Depois o texto continua dizendo, já disse isso antes, que Eretz, que é a essência da matéria, era vazia, caos, né, e estéril. Então, há um princípio onde tudo começa, mas não é exatamente como Stephen Hawking diz, ele se aproxima da Bíblia, né? Então, seria aquela anã branca, o princípio da matéria e da energia, que a nossa ciência física, a astrofísica, não consegue conceber como sendo separada. Matéria e energia, para Einstein, é uma coisa só. Mas a Bíblia diz que houve um momento, no princípio,
em que a essência da matéria estava separada da essência da energia. E dá o momento em que essas duas essências se unem para fazer aquilo que nós vamos conhecer como sendo matéria e energia. Então, há algo que a fé nos diz e que a ciência atesta. Eu jamais pensei de viver o suficiente para ver, né, num programa científico, a afirmação de cientistas de que a quantidade de galáxias do universo é igual à quantidade de neurônios no cérebro humano. E que a interconexão dessas galáxias é igual à quantidade de interconexão entre esses neurônios. Isso é, para mim, a coisa mais maravilhosa que eu posso dizer para vocês. Agora, não podemos provar a essência da matéria separada da essência da energia, porque a física atômica, nem mesmo a quântica, pode fazer essa operação. Não temos ferramentas, instrumentos necessários, mas a Bíblia o afirma. E se já foi provado aqui, então, que o universo, né, é uma cópia do nosso cérebro, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Depois o texto, estou lendo interlinear hebraico, português, diz: e a essência da matéria era solidão, vazio e estéril. E as águas cobriam a face do abismo. Abismo, Apsu, vai ser o nome de uma divindade da Mesopotâmia. Apsu, aqui diz abismo, então traduzido, a palavra é Tohu, em hebraico, mas em sumério vai ser Apsu. Então, Tehom, ou Tohu, em hebraico, veja, a palavra em hebraico é Tohu, no plural Tehom. Acontece que essa palavra vai aparecer na Suméria como o nome de uma deusa, Tehomot, que é plural de Tehom, Ot é plural, e Terramat, Tiamat, que é o nome da deusa das águas. E aqui diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E águas aqui não são águas, é a essência da energia. Minha gente, a nossa ciência está andando de 4. E aí quem souber ler a Bíblia vai perceber muita coisa. Marduk, quando mata Tiamat, que é água, separa as águas de cima e as águas de baixo. Pois bem, a Bíblia diz exatamente assim, que Deus ordenou que se separasse as águas superiores das águas inferiores. Ou seja, um tipo de energia, né, que é mais sutil, e um tipo de energia que é menos sutil. O tipo de energia menos sutil está iluminando aqui a minha face. E o tipo de energia mais sutil a ciência não conhece. Porque seria pura informação. Seria algo que a ciência já descobriu. Vobisson, Landauer, Rolf Landauer, Vera Rubin, olha, são nomes famosíssimos. Então, são astrofísicos que já chegaram à conclusão que o átomo não é um sistema solar em miniatura, que o átomo é, na verdade, informação. Não é íon, nem pion, nem quark, nem quanta, nem muito menos teoria das cordas. Ou seja, a essência da matéria é uma informação. Aí a Bíblia diz, e Deus falou, haja luz e foi luz. Falou quer dizer pensou. Viamer Elohim. Esse V é E. Então, Amer quer dizer disse. Claro que Deus não fala porque não tem cordas vocais. Na verdade, seria Deus pensou na luz e a luz passou a existir. A luz criada. Então, minha gente, nós temos que conciliar ciência e fé, ao invés de dizer que a fé é besteira e os padres ou pastores ou os crentes dizerem que a ciência é uma coisa do diabo porque está criando obstáculos à fé, como os fundamentalistas. O que nós temos que fazer é botar a cabeça para funcionar, estudar e chegar à seguinte conclusão. Isso ali foi Gênesis 1.
né, onde a gente mostra a essência da matéria, que seria Tiamat, Terremot, no plural, Terrom, caos, solidão, ou seja, algo completamente incompreensível, o todo misturado e junto. Você seria incapaz de pensar na totalidade do existente. Imaginem, você seria capaz de pensar em tudo que é possível de existir, que já existiu, que existe e existirá. Pois bem, essa palavra existe em hebraico e é Tohu, que no plural é terremoto. E terremoto vai dar no acádico Tiamat, que é Terramat. É só uma adaptação de língua para língua. Vai, então, estudando mitologias comparadas e religiões comparadas, nós vamos perceber que há alguma verdade aí escondida, porque a nossa ciência ainda está andando de 4. Mas já chegou à conclusão de que as galáxias têm o mesmo número de neurônios cerebrais e que a conexão entre elas tem o mesmo número das nossas assembleias neuronais. Isso já é fantástico. Estamos dentro de um imenso cérebro de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, segundo o cálculo da Einstein. Depois que a essência da matéria, na origem, era separada da essência da energia, e que em determinado momento essas duas essências se misturaram. Depois que Deus, Elohim, criou uma energia superior, Hashamayim, e separou, colocou ela acima. Acima é uma noção já que para nós faz sentido, mas que no texto original não faz. É o Evo, a existência, o existente, a duração. Não tem tempo nem espaço. É duração e existência. Então nós vamos ter que fazer uma abstração para poder chegar a essa compreensão. Gente, a semelhança é perfeita. A analogia é precisa. As correspondências, as correspondências são exatas. Então, agora vamos passar, isso é Gênesis 1, né? Mas havia o abismo, Apsu, não é? Terrom, em hebraico, vai ser igual a Apsu em sumério. Exatamente igual. São duas palavras equivalentes. Então, se eu digo Terrom, que no plural é Terramot, Terramat, Tiamat, que é a deusa das águas, então é a mesma coisa que eu estou falando em sumério. Só que o hebreu fez uma adaptação, porque ele não supõe deuses. E Tiamat era uma deusa. Então ele coloca como a essência da matéria. Está mais perto da ciência, né, de que uma deusa. E Hashamayim, Har, elevado, Shah, superiores, Maim, águas. Águas aqui é energia, minha gente, não é água. A mesma coisa no mito sumério. Vai dizer que Tiamat era um dragão de água, né? A rainha das águas, né? Raab era a rainha do mar, que é a mesma Tiamat com outro nome. Ora ela chama Tiamat, ora ela chama Raab. E aí ela é chamada a rainha do mar. O nome de Iemanjá hoje. A rainha do mar, a rainha das águas salgadas, então seria Tiamat, que é a nossa Iemanjá hoje em dia. Você vê como é que tudo se entrecruza quando nós estudamos mitologias comparadas e religiões comparadas. A ciência é que está andando de 4. Está muito devagarzinho. Quando ela chegar lá no topo da coluna, né, então os grandes líderes religiosos, como o Dalai Lama, como ele disse, ele vai dizer, ai, que cansaço, que tédio. Há quanto tempo eu estava aqui esperando por vocês? Isso, gente, foi uma frase do Dalai Lama. Quando os cientistas chegarem no topo do saber, ele falou o sucessor dele, óbvio, na época, dirá, que tédio. Há quanto tempo eu estava aqui esperando por vocês? Quer dizer, ele sabe de coisas que ele não diz. Porque a biblioteca
do Dalai Lama, né? Então, o Tibete foi fechada por Mao Tse-tung, infelizmente. Por que que os cientistas ateus não querem que a gente tenha acesso a isso? Por que que o Papa não abre a Biblioteca do Vaticano para todos os pesquisadores? Tem que ser clivado, tem que ser peneirado para entrar na Biblioteca do Vaticano. Por quê? Por que que a Biblioteca do Tibete não está disponível? Mao Tse-tung fechou. Mao Tse-tung é comunista. Por que que ele fechou? Está lá fechado, lacrado. Ninguém pode ir, ninguém pode entrar. Durante algum tempo estava aberto, quando o Dalai Lama tinha liberdade. Hoje o Dalai Lama está, coitadinho, deve estar velho, exilado pelo mundo todo aí, né? Ou seja, há um interesse de algumas pessoas de que não se chegue ao conhecimento da verdade, porque isso derrubaria a ciência que nós temos, isso derrubaria os sistemas sociais, políticos, econômicos, e teríamos que começar do zero, que é o que parece que depois dessa guerra vai acontecer. Alguma coisa nova vai surgir, um reset, um recomeço. Ou seja, quer o homem queira, quer não queira, o universo conspira, porque ele pensa. Isso é que é admirável. O universo pensa. E essa frase, né? O universo conspira, né? É muito comum. E São Paulo diz, né? Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Meu Deus do céu, é a mesma frase, minha gente. Tanto faz Paulo dizer, Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que ele ama, ou daqueles, como a gente dizer, o universo conspira para que as coisas aconteçam. É a mesma coisa. O homem só precisa tomar juízo, deixar de ser sectarista, dividir. O homem tem prazer em dividir e unir. A gente tem que se unir, a gente tem que somar para chegar à verdade. Então, vamos tentar nos aproximar dela. Vamos a Gênesis 2. Nós vimos no Gênesis 1, Tiamat, terremoto, lá em Sumério, que aqui aparece como Tohu, vazio, abismo, ou seja, esconde-se o nome de uma deusa, porque o monoteísmo não acha possível, mas ela era uma deusa, era a nossa queridíssima Iemanjá. Então você vê que tudo vai levando para um começo, para um conhecimento que está oculto sob véus. E esses véus são mantidos porque os cientistas têm medo de descobrir a verdade e tudo vir abaixo, porque as classes ricas que sustentam eles no poder seriam completamente varridas do mapa. A ciência desabaria. Aquilo, sistemas sociais, seja democracia, que não existe, né? Monarquia, república, seja tudo isso desabaria, porque no princípio não era assim. Os sistemas sociais, né? Os sistemas de governo, não era nada do que é hoje. Se voltarmos a isso, os que mandam hoje vão desaparecer de cena. A ciência, os grandes cientistas, como Stephen Hawking, vão desaparecer de cena. Vai ser um novo começo. Ou seja, vamos voltar ao princípio. Mas agora vamos a Gênesis 2. Isso foi Gênesis 1. Foi Gênesis 1. Então, vamos agora a Gênesis 2. O nome do Deus muda. De Elohim, eles continuam trazendo como Deus. Passa a ser Javé. E aí nós vamos ver aqui assim. Esta é a história da criação do céu e da terra. Ouçam bem, eu já li para vocês uma vez. História da criação. Ora, criação em hebraico é Toledot. Toledot quer dizer geração. Ou seja, a criação do céu e da terra é apresentada, metaforicamente, como uma mulher e um homem transando e concebendo como é que se chama? No primeiro momento da concepção, um embrião. É colocado assim, ou seja, tudo é vivo
E o princípio de tudo é igual, é análogo, tem uma profunda semelhança com o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Só que os cientistas escondem tudo e têm medo que isso venha a ser conhecido. Toledot quer dizer geração. Aqui ele traduziu por criação. Não é criação, é geração. Toledot. Existe um livro célebre chamado Sefer Toledot Yeshua, livro da geração de Jesus, onde os rabinos dizem que Jesus é um filho da puta. Mas, de qualquer maneira, não importa o que o livro diga, não é verdade, mas a palavra Toledot está lá. E Toledot é a geração, a história da geração de Jesus. Então, a Terra foi gerada do mesmo jeito que Jesus, que eu e que você. É isso que a ciência não quer admitir. Ora, se foi gerada desse modo, então o universo é vivo. E ele foi gerado a partir de um embrião. A Stephen Hawking chega a anã branca que explodiu. Explodiu porra nenhuma. Ele procura, através de cálculos, de logaritmos, algoritmos e equações, aquilo que está aqui dito de uma maneira completamente diferente. Mas vamos a Gênesis 2 agora. Estamos apenas recomeçando. Agora vamos recomeçar e vamos até o fim. Do princípio, como eu disse. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Que está errado, né? É em Reshit, que é no cérebro. Agora sabemos que o universo é um cérebro. Agora faz sentido você dizer, em Reshit, no cérebro, ou na mente, Deus criou o céu e a terra. Agora faz todo sentido depois que a ciência descobriu que as galáxias são neurônios, né, e que as ligações neurais são assembleias neuronais das galáxias. Agora vamos, então Toledot é geração, não é criação. Quando Javé fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem que cultivasse o solo e fizesse sair da terra a água para o solo, para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou na sua narina o sopro da vida e o homem tornou-se alma vivente. Agora, se você ler o equivalente em sumério, já lemos antes, nós vamos encontrar algumas coincidênciazinhas. Vamos ao texto? O texto diz o seguinte: quando no princípio ainda não tinha nome, a terra firme abaixo não tinha sido chamada pelo nome, nada havia senão o primordial Apsu, abismo, tá vendo? Ó? Aqui aparece a palavra do Gênesis 1, e só que em vez de abismo aparece Apsu, não é Terrom, não é Terru, nem é Terrom. Aqui aparece o Deus Apsu. O genitor, geração, genitor, genetrix, generar, gerar, em latim. Tá vendo? Está mais parecido com a realidade. Quanto mais a gente recua, mais chega perto da verdade. O princípio, o que Jesus fala. No princípio não era assim. Jesus então sabe como era no princípio. Só ele tem uma mente privilegiada, porque ele sabia como era, ele via como era a geração de tudo desde o princípio. De qualquer maneira, então, Apsu, que é Terrom, né? O genitor dele, portanto, é geração, nem Tiamat, Terrom, de novo, Terru, Borru, é aqui a palavra que designa Tiamat, que a todos pariu, suas águas mesclando-se num só corpo, lá vai dizer que Deus separou águas de águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tem como não encontrar o paralelo. Nenhuma choça fora ainda colmada, nenhum pantanal, água, aparecera, quando nenhum dos deuses fora dado a existência, seus nomes não foram pronunciados, Lamu e Lahamu foram paridos, por esses nomes foram chamados. Muito bem, agora veja, Lamu
e Lahamu. Nós temos aqui agora o nosso primeiro segredo. Vamos explorá-lo? Lamu e Lahamu. Então, depois de falar de Apsu, que seria a essência da energia, a mesma coisa que está lá em Gênesis 1. E depois de falar de Terremoto, Tiamat, que é a essência da matéria, então agora ele vai falar de os dois primeiros deuses criados foram Lamu e Lahamu. Termina em Mu. Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Lamu e Lahamu. Você vai encontrar escrito por um coronel reformado inglês, o continente perdido de Mu. Aqui está a palavra Mu, que aparece em Lamu e Lahamu. Mu pode ser Ma, água, em hebraico, e pode ser Ma, em uma língua antiga, adâmico, Vatã, que quer dizer mãe. Então, tanto significa mãe, que nos remete a Toledot, geração, como pode ser água, Ma, como aparece na Bíblia hebraica, né? Separou águas de águas. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Tudo está aqui. O continente perdido de Mu, chamado vulgarmente Lemúria. Lemúria. Confundido com Atlântida, que não tem nada a ver. Atlântida é Atlântida, Lemúria é Lemúria. Então nós vamos aqui aos mapas. A capa do livro seria essa. O Enigma da Atlântida. Agora nós vamos mostrar a vocês os mapas para vocês verem que quem tinha esse conhecimento deixou escrito num alfabeto chamado Vatã. E o que é que acontece? Se você pegar o mapa, você vai ficar pasmo. Por quê? Porque o mapa nos vai ser muito conhecido. Vai mostrar partes do continente terrestre que você vai ficar pasmo. Olha só, vejam bem. África, América. Então aqui nós moramos aqui, ó, América do Sul e sobe, Central e América do Norte, Américas. E aqui África. Entre a África e a América havia um continente chamado Atlântida. Por isso, Oceano Atlântico. O oceano é chamado Atlântico porque veio da Atlântida. Eram eles que habitavam aí. Onde? No Triângulo das Bermudas, mais ou menos. Por isso que existe aquele mistério no Triângulo das Bermudas. Eu vi o fundo do mar. Eu vi o Jacques, esqueci agora o nome dele, a equipe dele filmando o fundo do mar e mostrando estradas pavimentadas, casas cortadas a laser, um palmo acima dos seus fundamentos. A Globo não mostra mais isso, mas ela mostrou. A laser. Edifícios cortados a laser, um palmo acima dos fundamentos. Tudo isso foi escondido, mas a Globo se distraiu e passou. Então, entre a África e a América havia um continente. Esse continente era Atlântida. E daí veio o Oceano Atlântico. Bastava a gente investigar isso, né? Então, não lembro agora o nome do pesquisador que filmou, mas olha, estava claro, Atlântida, entre a África e entre a América. Esse continente não afundou, não foi destruído. Esse continente foi cortado, todos os edifícios foram cortados pelas suas bases a laser e levados Deus sabe para onde. Mas levados como? Que força seria capaz? Que veículo seria capaz de transformar templos, edifícios públicos e levá-los para longe? Gente, isto aqui tem indícios fortíssimos. Mas a Atlântida seria apenas os descendentes de outra civilização ainda mais poderosa. Tudo não começa na Atlântida.
o enigma da Atlântida seria resolvido exatamente se a gente fosse até a Lemúria. Vamos mostrar agora o mapa da Lemúria. Aqui está o alfabeto lemuriano, chamado Vatan. Tá vendo? Ó? Aqui é o alfabeto deles. Eu tenho tabuinhas contando a história da Lemúria. É o que nós chamamos do dilúvio. Essa afundou. Lemúria afundou. E o afundamento dela é o episódio bíblico do dilúvio. Eu tenho a tabuinha contando. Tá? Então aqui, ninguém conhece esse alfabeto, né? Nem quer conhecer. Agora nós vamos mostrar. Aqui não está muito claro, porque os mapas aqui não estão. Mas aqui está, ó, Mu. Tá vendo aqui? Mu. Está perto de onde? Se vocês conseguirem aqui, ó, aqui nós temos as Américas, ó. Aqui é o continente americano. E, logicamente, aqui é o continente africano. Ó, aqui é a África. Aqui é África. E aqui é América. E Mu, ó, Atlântida está aqui. Atlântida está aqui. Entre a América e a África está a Atlântida. Então, Atlântida não é Mu e Mu não é Atlântida. Mu está no Pacífico e Atlântida está no Oceano Atlântico. Então, são dois continentes diferentes. A Atlântida foi tirada quando os navegantes portugueses começaram a passar perto dela. Ou seja, lá por volta de 1500, quando Cabral começou a passar por perto das Ilhas Canárias, a Atlântida, que ficava por ali, os habitantes tiveram medo de ser descoberto, porque a ciência deles era muito grande. E eles sabiam a merda que o homem ia fazer se tivesse o conhecimento que eles têm. Eles então cerraram os edifícios a laser e levaram para algum lugar que nós não sabemos onde. Então, o primeiro continente é Mu. Esse é o primeiro continente. É uma ilha no Pacífico Sul. Mu quer dizer Ma, água, ou mãe. Tanto pode significar água como mãe. A água poderia ser no sentido da energia, como na Bíblia, se a gente for considerar simbolicamente, as águas primordiais são as energias, e pode significar mãe, ou seja, o continente mãe de todas as espécies humanas. Teria nascido aqui. O homem teria nascido aqui, com o devido respeito àqueles que consideram que os deuses astronautas poderiam ter existido. Não tenho nada contra. Nada contra. Olha um textozinho do alfabeto adâmico, o Vatan. Olha aqui, ó. Aqui está escrito um bilhetinho, ó. Tá vendo, ó? Os cientistas não conhecem nem querem decifrar esse alfabeto, mas eu tenho decifrado pelo coronel que fez aquele, o continente perdido de Mu. Ele decifrou. E seria interessante vocês saberem, é a destruição da Lemúria. Como foi que ela afundou? A Atlântida não afundou. Não confundam a Atlântida com a Lemúria. A Lemúria afundou. A Atlântida foi levada. A Atlântida foi levada. A Atlântida foi cortada e foi levada. Exatamente por quê? Porque os habitantes tiveram medo dos navegadores portugueses que iriam contactá-los e terminariam querendo saber o que eles sabiam. Nesse mapa nós temos, ó, América do Sul, Mu, no Pacífico, e aqui nós temos Atlântida, no Atlântico. Então nós temos a África de um lado, nós temos a América do outro lado, nós temos Mu no Oceano Pacífico, ou seja, aqui, se a gente der a volta, porque aqui é um planisfério, então se continuarmos para a minha esquerda, nós vamos encontrar Mu, Lemúria. E se nós ficarmos entre a América e a África, nós vamos encontrar a Atlântida. A Atlântida foi cortada e levada para algum lugar. Cortada a laser, levada por um veículo.
Portanto, algum objeto voador é de incomensurável tamanho, porque para levar templos, edifícios públicos, escolas e coisas assim, nós não temos ideia do que seja, não é? Mas aqui o coronel James Churchward, reformado, refez o mapa. Esse mapa é verdadeiro. Esse mapa é sério. Então, Mu foi destruída. Mas antes de ser destruída, ela mandou jovens cientistas, os gênios que existiam nas faculdades e academias, para a Atlântida. Mu desapareceu, submersa pelas águas do Pacífico. Hoje só existem as pontinhas das ilhas mais altas. É o dilúvio. Só ficaram os cumes dos montes mais elevados. E aí você vê a Polinésia. Poli quer dizer muitas. Polinésia, muitas ilhas. São as pontas, as extremidades das montanhas mais altas da Lemúria, que aparecem como sendo um pontilhado de ilhas. Está lá. Quem quiser vai ver. Quem tiver dinheiro pode ir lá para a Polinésia. Existe. E se afundar, se mergulhar, você vai encontrar lá no fundo do mar o continente afundado. Ele está lá. Eu já vi mergulhadores mostrando. Eu já vi fotografias de mergulhadores mostrando, japoneses, mostrando os restos da Lemúria. E aqui eu vi, como é o nome? Jacques, agora não me lembro o segundo nome, mas é uma equipe de um mergulhador famoso, acho que já morreu, mostrando a Atlântida e a Lemúria. Todas as duas foram mostradas por mergulhadores que filmaram coisas concretas, minha gente. Escadas, restos de edifícios, né? Ruínas. Eram duas civilizações, só que essa afundou. Houve uma catástrofe, que a Bíblia chama do dilúvio. Por quê? Porque isso vem da Suméria. Os sumerianos descreveram isso em um poema, e esse poema, traduzido, como eu disse a vocês, na língua deles, esse poema traduzido dá o que nós chamamos o dilúvio. É curioso que o pouco que eu sei de hebraico permite afirmar que, quando se fala da Arca de Noé, curiosamente se diz que a arca, quando choveu, começou a chuva, as cataratas do céu se abriram e o fundo do mar se abriu e a arca deslizava por sobre as águas. Gente, por sobre não é em cima de. Por sobre é sem tocar. Então, em cima de seria assim, ó. Por sobre seria assim. Era uma nave interplanetária que estava levantando voo na hora em que começou a catástrofe. Ou seja, quando a Lemúria afundou, evidentemente vocês sabem que o que seria um continente afundando seria uma catástrofe. E aí a nave, que estava preparada anteriormente, levanta voo por sobre as águas. Ou seja, ela levanta voo por sobre as águas. Ela sai do continente e passa voando por sobre as águas. E vai para onde? O Oceano Atlântico. Os Atlantes são filhos dos lemurianos, que fugiram para a humanidade não se extinguir. Tudo começa na Lemúria. Portanto, Mu, que é mãe, a terra-mãe. O Ma, água, que seria, ali estaria um paralelo com a Bíblia, que significa, ali a energia era utilizada da forma que nós não imaginamos. E foi essa energia produzida do interior da Terra que produziu a catástrofe da explosão do continente de Mu, que hoje virou a Polinésia. E quem quiser, pega um avião e vai lá até a Polinésia. E quem quiser, mergulhe e vai olhar lá embaixo.
vocês vão encontrar. Tem gravuras, tem filmes, tem mergulhadores filmando edifícios, filmando degraus debaixo do mar, mergulhadores japoneses. E pelo contrário, aqui, lá no Pacífico, na Atlântida, nós temos mergulhadores, meu Deus, só mesmo nome Jacques. E é o contrário, estradas pavimentadas, tudo em ordem, não houve caos, não houve destruição, Atlântida não afundou, não houve tragédia. Quando em 1500 Pedro Álvares Cabral saiu das Canárias, ultrapassando as Canárias, o que não faz sentido, porque ele ia para as Índias, e se ele vinha pelas costas da África, ele não tinha que vir pelas Canárias para o Brasil. Seria uma estupidez acreditar que Cabral, para evitar as calmarias, se afastou das costas da África e veio dar no Brasil. Pelo amor de Deus, olha a quantidade de água que existe entre as Ilhas Canárias e a América e o Brasil, ou a América em geral, é um absurdo. Evitar a calmaria, falta de vento, se afastando das costas da África, para não faltar água doce. Olha que absurdo que me ensinaram quando eu tinha 14, 15 anos. Então, eles iam pelas costas da África, a esquadra de Cabral, quando de repente perceberam que podia faltar água doce. O que é que eles iam fazer? Se a navegação era de cabotagem, ou seja, se eles vinham costeando a África, eles iam se aproximar mais. Porque se não houvesse vento, eles pegariam barcos, barris e iriam para a África, procurariam uma fonte e encheriam de água. Não iriam para as Ilhas Canárias e das Ilhas Canárias viriam para o Brasil. Gente, é só vocês pegarem o mapa, abrir e você vê que das costas da África para as Ilhas Canárias já é muita água. E das Ilhas Canárias para as Américas é o Oceano Atlântico inteiro. Só um idiota vai acreditar nessa teoria, pois era o livro de história do Armando Souto-Maior que eu estudava. E a professora Janice jurava que essa era a verdade, só se nós fôssemos cavalos, animais. Agora eu vou mostrar aqui a vocês, está vendo? Ó, com os meus respeitos, para quem acreditar, eu não acredito nos deuses astronautas, mas respeito quem acredite. Agora aqui tem uma coisa notável. Muito, muito, muito interessante. Ele dá Erich von Däniken, né, o conhecidíssimo, foi quem começou essa polêmica, mas ele começa da perspectiva que depois Zecharia Sitchin retomou. Mas ele dá aqui umas gravuras, e essas gravuras eu não posso ignorar. Eu posso não aceitar. Olha, uma coisa é objeto voador não identificado. A Atlântida foi levada por objetos voadores não identificados. Isso é um fato. Isso existe. Agora, ET é outra história. Seres extraterrestres é outra história. Vamos separar? Uma coisa é quais foram os objetos voadores que levaram os edifícios da Atlântida, Deus sabe para onde. Esses objetos voadores deviam ser monstruosos. Outra coisa é ETs, seres que vieram de outro planeta para cá. Isso seria outra ideia. Eu separo as duas. Os objetos voadores, os UFO, não tem dúvida que existem. Não tem a menor dúvida que alguém viu um objeto voador, que presenciou, que filmou. Nós temos várias, mas não tem um alienígena. Não existe o exemplo de nenhum. Me mostra um. Somente um, só um. Eu tenho que ter evidência. Eu uno fé e ciência. Agora vocês vão aqui ficar pasmos. Por quê? Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, quando eles fizeram a aventura dele, eles sabiam que a Terra era redonda. Hoje nós temos aqui essa fotografia da Terra, tirada do espaço. E em 1493 nós temos esse é um mapa, chamado Mapa de Piri Reis. Cartógrafos, valendo-se do apropriado gradiente, transferiram os dados do mapa de Piri Reis para um globo moderno. Fizeram adaptação, não era planisfério.
Piri Reis. O resultado foi virtualmente idêntico ao mapa-mundi da Força Aérea Americana em projeção equidistante do Cairo, tomado como ponto central. Ou seja, o mapa no original era um planisfério. Os cartógrafos, sabendo que a Terra é redonda, fizeram uma adaptação. Olha o que é que nós temos. Isso em 1493. O mundo não quer saber disso. A ciência não quer saber disso. A ciência ignora isso. Mas só isso justifica porque Colombo decidiu viajar em linha reta do Porto de Palos, na Espanha, sem parar, direto, que ele sabia que ia chegar em algum lugar. Claro que ele ia chegar em algum lugar. Porque se ele saiu da Espanha, ou seja, da Europa, e saindo direto em linha reta, ele ia dar a volta ao mundo, passar pelo lado de lá e ia terminar chegando nas Índias. Ele encontrou no meio a América Central, que ele não sabia que existia. Ou seja, ele não conhecia o mapa em si, tinha ouvido falar. Já Cabral não. Cabral sai daqui da Europa e ele se afasta. Olha a quantidade de água que tem entre as Ilhas Canárias e a América, aqui é a África. Então seria do lado de cá. É uma coisa, é o Oceano Atlântico. Só se ele fosse idiota. Para evitar a falta de água doce, ele que estava viajando pelas costas da África, ele se afasta para garantir o suprimento de água doce. Só se eu fosse um animal. Ele devia se aproximar o mais possível. Porque se faltasse vento e as caravelas andavam por causa de velas, daí caravelas, um botezinho com barris ia remando até o continente, procuraria uma nascente, encheria os barris de água doce, voltava para o navio. Agora, vir para o Brasil atravessando o Atlântico inteiro para evitar as calmarias e a falta de água doce, só cabe na cabeça de um jumento, pois está escrito no livro de Augusto Souto Maior, de Armando Souto Maior, e na ideia, quando eu tinha 14, 15 anos, todos os livros de história diziam isso. A descoberta do Brasil. Felizmente, Pero Vaz Caminha, que é quem dá o atestado de nascimento do Brasil, vocês não leram, eu sou professor de português, e eu li várias vezes para minha turma. Leiam a carta de Caminha. Vai dizer assim: Majestade, venho vos dar notícia do achamento desta vossa terra nova. Minha gente, quem acha é porque procurava. Ele não fala em descobrimento. Nós transformamos a palavra. Nós comemoramos o descobrimento do Brasil. O Brasil estava coberto e foi descoberto. Não, isso é uma grande mentira. Caminha era perito em língua portuguesa. Ele era um escritor de primeira grandeza. E ele diz: eu quero vos dar notícia do achamento. Era a palavra da época. Ora, achar não é descobrir. Achar é encontrar o que eu procurava. Então, ele procurava. Cabral comandava a frota. 13 navios, 1.500 homens de armas, 400 degredados e 7 jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. É a descrição do que havia nos 13 navios que ele comandava. Essa esquadra sai das costas da África e vem parar no Brasil para evitar a falta de água doce. Bom, minha gente, é só para vocês terem uma ideia do que é que a ciência está fazendo com a gente, do que é que a elite que governa o mundo está fazendo com a gente. Não é à toa que Deus provocou essa guerra, porque tudo sem destruído tem que ser destruído para começar de novo. Agora, com os meus respeitos, tá? A quem acredita na teoria dos deuses astronautas. Eu acredito nos veículos UFO, objetos voadores não identificados, UFO. Não tem nem como não acreditar. Nós temos fotos, eles se movendo no céu. Eu mesmo já vi. Da janela da casa de um tio meu, eu vi eles riscando o céu. Pareciam estrelas. Se aproximavam e se afastavam. Estrelas não se movem.
se aproximavam da janela e se aproximavam da janela é a maneira de dizer, tá? Vinham na direção da janela e se distanciavam, na distância em que eles estavam. E eu estava contemplando da janela, perplexo, porque uma estrela não se move. E um objeto voador, um avião comum, não tinha condições de estar àquela distância e fazer esse movimento com essa rapidez. Depois sumiu. Eu não sou o único. Então, o UFO existe. Agora, para mim, habitante de outro planeta é outra história, não vou discutir. Quem quiser acreditar, acredite. Agora, o que é indiscutível foi feito pela NASA. Olha só, foi feito pela NASA. É a fotografia, né, adaptada do mapa de Piri Reis, que talvez vocês não tenham nem ouvido falar, que no ano 1493 o rei Dom Manuel conhecia e os reis da Espanha conheciam. Um mapa Mundi 1493, que, adaptado ao globo terrestre hoje, ficaria assim. Então, quem tem esse mapa sabia o que era o mundo. Quando? 1493. Eram deuses astronautas? Para mim, é uma teoria fraca. Lemúria, é uma teoria forte, porque os mergulhadores fotografaram. Fotografou, então você provou. Eu tenho fotografias tanto da Lemúria, lá debaixo da água, quanto eu tenho fotografias da Atlântida, lá debaixo da água. Eu tenho evidências. Está na internet, está na minha biblioteca. Infelizmente, não tenho a impressora, por isso que eu preciso de donativo. Minha gente, vocês não estão fazendo donativo. Nos ajudem, doem alguma coisa ao canal, né? Eu não tenho quem me subsidie. Então, não chegamos ainda aos 1000, eu também não sei como é que é o programa de monetização do YouTube. Mas, quem puder, faça a doação, tá vendo? Ó, nós temos aqui. Tem muita coisa escondida. Eu pretendo mostrar. Agora, tudo, a maior fonte desse conhecimento é a Suméria. E é por isso que nós escolhemos esse livro. No paraíso, está aqui, quem manda no paraíso é a mulher, é Ninuseg. Ora bolas, por que é Ninuseg que mora no paraíso? Por que ela é quem manda no paraíso? Por que não é Enki? Porque ainda é um resquício da deusa mãe. Lembram? No Paleolítico, não existe nenhuma imagem de um deus homem. Existem animais, existe aqui um xamã, ó, deitado no chão, o bisão enorme que foi abatido pela tribo, ele está em êxtase, ele não está morto não, viu? Aqui está a varinha mágica dele, o bastão, símbolo dele, um pássaro. Aqui está o animal com os intestinos caídos, ou seja, uma lança cortou e o bisão já está em pé, porque por obra e graça do Espírito Santo. E ele está aqui, de pênis ereto, então aqui está um xamã, um sacerdote. Mas a deusa era mulher, só que era mãe. Exatamente como diz a palavra mu, ma, mãe, mother, mutter, mãe. A maioria das línguas, a palavra mãe começa com o m. Aí, sim, mu, a terra-mãe. A mãe de todos os homens que saíram de lá. Agora, de onde veio Mu, como foi povoada, eu não vou explorar. Porque, para mim, eu creio na criação. Quer dizer, não vou? Vou, claro que vou. Não vou é aceitar a ideia de que vieram seres de outro planeta, mas vou respeitar. Pronto. Por hoje é só isso. Chegamos aos 59 minutos, não vamos passar de 1 hora, mas já mostramos a nossa teoria base.
Essa é a nossa tese básica, baseada em fotografias de mergulhadores que filmaram o fundo do mar, no Pacífico Sul, onde afundou a Lemúria. Eu tenho essas fotos, degraus, edifícios, os japoneses fizeram esse trabalho. E tenho as fotos do Jacques, qualquer coisa, Jacques Cousteau, agora veio. Jacques Cousteau, mas veio. Agora fazendo uma brincadeira. Jacques Cousteau, a equipe dele filmou Atlântida, que não teve tragédia, não afundou, não teve catástrofe. O dilúvio foi com a Lemúria. Usavam a energia atômica tirada do centro da Terra. E a Atlântida não. Para não entrar em contato com os homens que já estavam fazendo exploração vindo da Europa para a América, eles sumiram. Não sabemos explicar como eles fizeram isso. Objetos voadores não identificados, mas de uma potência fantástica. E depois afundaram a ilha. Afundaram a ilha. O Triângulo da Bermuda é parte de alguma coisa que está lá no fundo, que eu vi, estradas pavimentadas, templos, tudo cortado a laser. Tudo cortado a laser. Os edifícios estão cortados a 4 ou 5 dedos de distância do chão. E o chão é estradas asfaltadas. Está lá no fundo do mar, no Triângulo das Bermudas. Jacques Cousteau e a equipe dele, demorei a lembrar, mostrou. E a Globo tem esse filme, só que ela não mostra de novo. Ficamos por aqui. Quando no princípio nada tinha sido feito. No princípio Deus criou o céu e a terra. Tem sempre a palavra o princípio, que é a substância principal, né? Então, muito obrigado por ver esse vídeo. É o primeiro e se chamará Javé era um Anunnaki. Vamos dividir em pedaços, né? Mas a série se chamará, subsérie, Javé era um Anunnaki. Vou provar isto. Até o próximo.